Sobre os ângulos internos e externos, o que a gente pode falar do hexágono regular, né? Quando a gente fatia ele pelas três maiores diagonais aqui, a gente percebe claramente os triângulos equiláteros envolvidos, né? Porque cada ângulo central aqui de cada um desses triângulos aí mede 60 graus, a fim de fechar os 360. E como o polígono é regular, acaba que os lados e os ângulos são iguais, então esses dois ângulos aqui da base são iguais, e para que a soma dos ângulos internos de um triângulo feche os 180 graus, necessariamente eu vou ter 60 graus em cada um. Não dá para ter, por exemplo, 50, né? Porque se tiver 50 mais 50, com mais 60 daria 160 graus, e não os 180. Então a gente já percebe aqui, por simetria, né, que esse ângulo aqui também é de 60 graus, e aí o ângulo interno do hexágono ali, ó, com toda certeza é de 120 graus. Por definição, o ângulo externo é exatamente esse cara que está aqui, né? Ou seja, é o suplemento do ângulo interno, aquilo que falta para fechar 180 graus. E aí, claro, 60 mais 60 ali deu 120, eu preciso aqui fora um ângulo de 60 graus para que dê os 180. Então, ângulo externo, 60 graus, e ângulo interno aí no hexágono regular, 120 graus. O que a gente poderia dizer, por exemplo, de um pentágono? Vamos fazer essa mesma construção num pentágono. Olha aqui. Estamos admitindo polígonos regulares, ou seja, é um pentágono regular, então ele tem lados e ângulos iguais. Parecem triângulos equiláteros, mas obviamente não é, né? Porque cada ângulo central aqui de cada um desses triângulos aí terá 72 graus, né? A fim de fechar os 360, né? Porque 72 vezes 5 aí dá os 360. Então, estes ângulos da base aqui do triângulo, que agora é isósceles, né? Cada um deles tem 54 graus. O que faz com que o ângulo interno aqui do pentágono regular tenha 108 graus, né? Então, ângulo interno do pentágono regular, 108 graus. Consequentemente, o ângulo externo, esse vermelho que aqui está destacado, é o suplemento, ele terá 72 graus. Tem um fenômeno que ele fecha com aquele ângulo central da construção inicial, né? É exatamente isso que acontece. É um padrão aí dos polígonos regulares. Firmeza? E agora focando especificamente no problema proposto, né? Os alvéolos da colmeia, por que eles se encaixam, né? Porque cada ângulo interno aqui do hexágono, ó, possui 120 graus. E aí, quando a gente justapõe, né, um hexágono no outro, a gente passa a ter 120 graus e um outro ângulo de 120 graus aqui. E é claro, isso fecha perfeitamente uma volta completa ali, um ângulo de 360 graus, né? Aqueles três ângulos de 120 graus ali perfazem um total de 360 graus. Por isso que eu tenho, por isso que eu consigo acoplar eles, né? Justapor eles perfeitamente. O que acontece se a gente pega pentágonos regulares, por exemplo? A gente não vai conseguir esse somatório 360 graus. Observem aí, ó, 3 pentágonos regulares, né, justapostos, tá? Um do ladinho do outro, ó, 108 no ângulo interno, aqui mais 108 graus e mais 108 graus. Então, para fechar os 360, eu preciso aqui fora de um ângulo de 36 graus, né? Então eles não se encaixam, a gente não consegue aqueles 360 graus. Claro que se eu pegar, por exemplo, quadrados, né? Colocar um quadrado do lado do outro, eu consigo já os 360 graus, né? Porque cada quadrado tem um ângulo interno ali de 90 graus. E eu tenho 4 figuras, né? 4 vezes esse ângulo de 90 graus, fechando os 360. Ou seja, matematicamente, para que eu tenha essa condição aí da justaposição dos polígonos preencher o espaço, eu preciso ter um polígono regular cujo ângulo interno seja um divisor de 360 graus. Aí a gente consegue esse encaixe.